primeiro lugar, cumprimentar a todos aqui presentes e já gostaria de pronto, porque ontem o tempo foi muito curto para a declaração dos votos, a minha solidariedade, meu mais profundo respeito por todos os ex-presos políticos, familiares de presos torturados e desaparecidos que foram desrespeitados profundamente pela declaração de voto feita pelo deputado Jair Bolsonaro ao elogiar e homenagear um ex-torturador, o senhor Brilhante Ustra. Isso é um desrespeito à história, à vida, à democracia e a esses lutadores pela liberdade no Brasil, mostrando como os torturadores se manifestam durante toda a história brasileira. É desse jeito, assim, como foi feito ontem aqui, e que merece o nosso repúdio e o nosso posicionamento. Em segundo lugar, eu quero elogiar, em nome não só do governo, mas como deputada do PCdoB, a conduta coerente, corajosa, democrática, de compromisso com a democracia, de todos os deputados que deram o seu voto não. Foram votos qualificados, com conteúdo político consistente, que reafirmaram a sua posição em defesa da democracia e respondendo às manifestações das ruas que foram, principalmente ontem, tomadas por manifestantes contra o impeachment, contra a violação da democracia e contra, repito, o golpe. Não adianta achar que golpe é apenas na ponta da baioneta. Não estamos discutindo aqui golpe das Forças Armadas, até porque os comandantes das Forças Armadas brasileiras tiveram uma posição muito clara, muito tranquila em respeito à democracia e à Constituição, sob o comando do nosso ministro Aldo Rebelo. Nós estamos falando aqui de golpe institucional, golpe que se construiu a partir de um grande acordão entre um réu no Supremo Tribunal Federal com provas robustas de corrupção, que é o presidente da Câmara, que jamais poderia ter sentado naquela cadeira para dirigir o processo, mas ele não tem esse escrúpulo de se retirar num momento como esse, com Michel Temer, um conspirador contra a democracia e contra a República, que não teve voto nem para ser deputado federal e quer chegar a presidente pela via do golpe, pela eleição, aspas, indireta, que ontem parecia que estava ocorrendo aqui, e um acordão, sinceramente, com uma parte dos parlamentares na expectativa de serem salvos na Operação Lava Jato. Aliás, hoje eu vi, infelizmente, o deputado Osmar Serraglio, como também o deputado Paulinho da Força, aliás, do Solidariedade, que já é réu no Supremo por lavagem de dinheiro, químico contra o sistema financeiro e formação de quadrilha. Esses dois parlamentares já disseram hoje que, como Eduardo Cunha está conduzindo o processo da Câmara pelo impeachment, porque ele merecia anistia, ou seja, a salvação do seu mandato aqui na Câmara dos Deputados. Ontem, o país entendeu a Câmara dos Deputados, finalmente. A Câmara ontem se desnudou para a sociedade brasileira. Nós vimos qual foi a aliança. Todo mundo viu o acordão. E eu aqui não quero generalizar, porque eu acho generalização antidemocrática. É óbvio que há deputados aqui ideológicos na oposição. Não estou questionando a posição ideológica de alguns, apesar de questionar a acusação de crime quando ele não há. Mesmo numa ideologia oposta ao projeto que está no Palácio do Planalto, mesmo que ideologicamente sejamos antagônicos, não há como ninguém aqui em sã consciência dizer que há crime de responsabilidade. Aliás, ontem aqui ninguém discutiu esse assunto. Parecia a passeata com Deus pela tradição, família e propriedade. Falaram o nome de Deus em vão, muitos aqui falaram das suas famílias, o nome dos seus netos, das suas mães, dos seus pais, dos seus maridos, dos seus filhos que vão nascer. Fizeram aqui uma discussão que nada tem a ver com uma discussão de crime de responsabilidade, mas eu acho que para alguns aqui pesou a terceira, que foi a propriedade. E aí diga-se acordos não republicanos. É bom, aliás, que todos aqui apurem qual foi o aumento de voos executivos essa semana para Brasília. Vá lá apurar na aeronáutica para ver que, ao que tudo indica, foram triplicados os voos executivos para Brasília de empresários desse país para bancar o acordo. E digo isso sem medo de errar.
Aliás, é bom que se diga também que a Fiesp, quando apoiou as manifestações, usou dinheiro público. Já temos uma ação popular, junto com o deputado Adi e vários outros, para que seja apurado qual foi o dinheiro usado pela Fiesp nas manifestações, já que seu orçamento, 65% é de orçamento público. Aqui ontem, muitos deputados acusados, ou até já condenados criminalmente, ou inseridos na Operação Lava Jato, votaram contra a presidenta Dilma. Votaram sim, numa deslavada desproporção entre o que é a história da presidenta Dilma e a sua própria história, do deputado que aqui votou. Em que crime é acusada a presidenta Dilma? Qual é a propina que lhe é acusada? Qual o crime de enriquecimento próprio ou ilícito? Qual o crime de responsabilidade? Nenhum, absolutamente nenhum. E a sociedade ontem viu esse conluio funcionando aqui, com traições claras e abertas de deputados que tinham se comprometido a votar pela democracia e que aqui uns 30, eu achava ofensivo falar o efeito manada, mas ontem eu acho que coube essa posição e esse dom a mim, porque uns foi voto útil, uns atuaram pelo voto útil nesse chamado efeito manada e outros, me desculpem dizer, mas precisa apurar que acordos foram esses que talvez sequer possam ser revelados para o bem de um mínimo de dignidade do parlamento brasileiro. Mas entendam o seguinte, as ruas ontem foram ocupadas intensamente pelos manifestantes pela democracia. Muitos choraram com o resultado. Muitos choraram porque a Câmara não correspondeu a essa ampliação da luta e da consciência democrática brasileira. Aliás, isso aconteceu nas diretas também, né? Onde a sociedade inteira estava na rua e a Câmara não conseguiu responder. Mas ontem ainda foi pior, porque ontem sequer havia um crime a ser julgado aqui ou ser admitido o seu processamento. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, a instabilidade política aumentou. As ruas choravam, mas reafirmaram a sua disposição de intensificar a luta nas ruas. Intensificar muito a luta nas ruas, porque entenderam que houve de fato um golpe. Entenderam qual foi o conluio aqui feito. Entenderam qual foi o conchavo e o acordo, inclusive para salvar o mandato do deputado Eduardo Cunha. Entenderam a ilegitimidade de alguém que se pretenda presidente da República por essa via indireta do golpe. Golpe institucional, repito, sem as baionetas das Forças Armadas. E entenderam que precisam lutar mais. E as ruas irão intensificar o seu papel. O Senado precisa fazer o que a Câmara não fez, ter a sensibilidade política de compreender o que a sociedade brasileira quer e, ao mesmo tempo, analisar tecnicamente o processo para entender e para confirmar que não há crime de responsabilidade. Temos aí os próximos 10 dias de intensa luta política. Temos aí os próximos 10 dias de intensa batalha para evitar sequer a admissibilidade do processo no Senado Federal. E eu quero dizer aqui em nome do governo, em nome também da militância que foi às ruas ontem, de vermelho sim pela luta, mas verde e amarelo pelo Brasil. Juventude, trabalhadores da cidade do campo, todos os movimentos sociais brasileiros, que nós vamos continuar na luta. Essa é apenas a primeira etapa e nós vamos, acumulando toda a nossa força e a denúncia que faremos desse processo, ganhar essa vitória contra o golpe no Senado Federal. Muito obrigado.